Bom, então vamos começar a sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso, especialização, da aluna Marcela Jacome Lopes Boaz. O título do trabalho é Câmeras de Monitoramento, Limites para a utilização do interesse legítimo como hipótese legal para o tratamento de dados pessoais. Trata-se do curso de especialização em Direito da Inovação Tecnológica, Instituto Metrópole Digital, UFRN. Bom dia a todos, bom dia à professora Mariana de Siqueira, ao professor Elias, bom dia, Marcela. O combinado aqui normalmente é dar a palavra ao candidato à defesa, uns 15 minutos para uma apresentação, e depois a gente passa a rodada da discussão do trabalho com os demais professores. Então, eu passo a palavra à Marcela para a apresentação do seu trabalho. Por favor, Marcela. Olá, bom dia a todos, né? Então vamos lá. O tema do meu trabalho, né, como o professor já leu, né, é Câmara de Monitoramento, limites para a utilização do interesse legítimo como hipótese legal para o tratamento de dados pessoais. Então, o objetivo do trabalho, né, foi refletir sobre o interesse legítimo em tratar dados pessoais através de sistemas de vídeo monitoramento em estabelecimentos de saúde, nos termos da LGPD. Inicialmente, eu queria registrar assim, o meu interesse, né, Cortou um para falar pouco. sobre o interesse legítimo, né? Quando a lei foi promulgada, né, começou-se a falar de idade, né, porque ele dentre as hipóteses de tratamentos, ele é o que é mais aberto, né, o que dá margem para discussão, para maiores reflexões. Então, Marcela, deixa eu te interromper um pouquinho. Está cortando para mim. Não sei se para os demais professores também está cortando, tá, né? Vamos fazer o seguinte, Marcela. desde sempre eu tentei entender ele, então, monitoramento, Oi, e foi a Marcela, tá partir me disso, ouvindo? né, que eu quis investigar. Então, né, qual. Pois não? Oi, Marcela, que está cortando um pouco. Vamos fazer o seguinte: Oi, tô. desligue sua câmera, talvez melhore o áudio. Vamos fazer um teste. E aí você volta assim uns 30 segundos da tua apresentação, tá bem? Você falava do seu interesse. E a partir Certo, daí, para mim, começou a certo, cortar muito. Por favor. certo. É, o interesse legítimo, né, para mim, quando eu comecei a estudar sobre a LGPD, foi um tema que trouxe muita curiosidade, né, porque é o conceito mais aberto da lei, né, enquanto as outras hipóteses de tratamento, elas são mais delimitadas, né, o interesse legítimo não, enfim, tem uma abertura conceitual que trouxe a minha curiosidade. Então, em uma conversa até com uma colega no meu dia a dia, a gente passou a discutir sobre o vídeo monitoramento, se tem tratamento de dados pessoais e como seria, e aí eu passei a pensar, será que haveria uma justificativa para utilizar o interesse legítimo ou outra hipótese legal? Então, foi uma curiosidade realmente, né, que startou o tema do trabalho, né? Então, e a reflexão do problema, né, uma preocupação também com o mau uso dos dados pessoais, né, utilizados através do vídeo monitoramento. Será que as instituições que fazem esse tratamento, que usam o vídeo monitoramento, eles têm um cuidado, né, em relação ao tratamento de dados? Não tem, enfim, avaliam os riscos, mitigam os riscos, né? E aí foi feito um recorte em estabelecimentos de saúde, também pensando nisso, né, assim, se nesses locais, né, no tratamento de dados pessoais sensíveis, se haveria tratamento de dados pessoais sensíveis de saúde, né? Considerando que a circulação de pacientes, né, isso eu vou tratar melhor um pouco mais na frente, se isso seria um impeditivo, né, para a utilização do interesse legítimo, já que, né, para o tratamento de dados pessoais sensíveis, não há permissão, né, conforme a lei, de utilização como justificativa ao interesse legítimo. Então, foi feita
pesquisa de campo, né? Isso até pela orientação, né, do você feita uma pesquisa de campo e eu assim, como resultado, eu acredito que isso foi fundamental para o meu trabalho, porque se eu fosse responder ao questionário, né, que eu vou falar melhor lá na frente, sem essa avaliação concreta, eu acho que eu não teria uma autoridade em realmente estar falando sobre isso. Então, eu acho que quando eu busquei as informações, né, com quem trabalha de fato com isso, eu pude realmente compreender a situação concreta. Então, vamos lá. A LGPD, né, no artigo 7º, ela elenca as hipóteses de tratamento de dados pessoais. E lá, né, o dispositivo fala somente poderá ser tratado, né, dados pessoais nessas hipóteses. Então, é um dispositivo que restringe, né, o tratamento de dados pessoais, e ele traz 10 hipóteses, dentre as quais 8 delas são bem objetivas, né? Por exemplo, defesa em processo judicial, cumprimento de uma obrigação legal, que, de uma certa forma, são bem intuitivas, né? Se você olha para um processo que você está executando no seu estabelecimento, você conseguiria facilmente enquadrar em uma dessas 8 hipóteses, né? Se for uma delas. Para o interesse legítimo, não, né? Ele é um conceito realmente aberto, então você precisa de uma investigação para averiguar se de fato é possível esse enquadramento. E além do interesse legítimo, né, tem também o consentimento, que até quando eu comecei a estudar a lei, eu acho que isso aconteceu bastante, né, com a divulgação da lei. Houve uma corrida, né, para se buscar o consentimento, como se o consentimento fosse a resposta para tudo. Mas, na verdade, até a minha maturidade analisando a lei, eu acredito que também de diversas instituições, hoje em dia o que se tem é que, na verdade, o consentimento, para você ter segurança jurídica com consentimento, você tem que adotar vários passos, e em determinadas situações ele, na verdade, não é indicado, porque dificilmente haverá, você conseguirá, de fato, atender todos os seus pressupostos, e além de que o titular do dado poderá revogar o consentimento. Então, ele acaba que é muito custoso, né? Próximo slide. Então, né, e o que é o legítimo interesse legítimo? Ele tem alguns pressupostos, né? Podem ser interesse legítimo do controlador, de terceiros, né? E isso é bem interessante, que o controlador pode pensar, se colocar no lugar do terceiro, né, para dizer que seria interesse legítimo dele. E aí eu acho, enfim, entra muito uma percepção de bom senso, de homem médio para fazer essa avaliação, né? Não pode ser uma coisa arbitrária para fugir de realmente interesse legítimo de um terceiro. Né? Tem que ter finalidades legítimas a partir de situações concretas, então o interesse legítimo não poderia jamais ser avaliado hipoteticamente, e aí, no meu trabalho, a importância dessa pesquisa de campo, né? De fato, averiguar uma situação concreta, porque, né, o legítimo interesse não pode ser uma atividade estranha, né? Ele tem que ser um tanto quanto óbvio que ele realmente é um interesse legítimo, né? Então, os titulares de dados pessoais tem que facilmente compreender a função, né, que o controlador está se utilizando do legítimo interesse. Não podem prevalecer direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados pessoais. Então, aí é o ponto-chave, né, da avaliação do legítimo interesse. Então, o controlador tem que fazer essa reflexão se os titulares teriam, enfim, direitos e liberdades que estariam sendo atingidos através do tratamento, e também os princípios da necessidade de transparência, ou seja, ele tem que cumprir exatamente aquela função, né, necessária, não pode ir além disso. E o titular tem que estar ciente de como é feito o tratamento escura. Na verdade, ele tem que estar muito claro. Se você utiliza dessa hipótese de tratamento, você tem que deixar, né, as balizas muito claras para o titular.
E como responsabilidade, né, da utilização dessa base legal, né, dever de registro das operações, então tem que estar mapeada, né, aquela operação, você tem que detalhar documentalmente isso, e a elaboração do relatório de impacto, né, que é uma previsão legal, especialmente para o legítimo interesse que o controlador elabore esse documento, né, avaliando os riscos do tratamento. E então, né, no direito europeu, né, que é assim a base, o GDPR, né, o Regulamento da União Europeia, é a base da LGPD, ela inspirou a LGPD, isso é muito claro, né? E antes mesmo, né, do GDPR, né, o direito europeu já tem uma evolução, né, bem relevante, né, no tratamento, no direito ao tratamento de dados pessoais, no direito que investiga, né, e trata do tratamento de dados pessoais. Havia uma diretiva antes do GDPR que já falava do legítimo interesse, né? E aí essa diretiva ela era mais ampla. O GDPR já traz, né? Ele é bem descritivo, ele traz vários considerandos que já trazem o caminho das pedras, né? Para você avaliar o legítimo interesse. Na diretiva não tinha isso, então na época, né, teve um grupo de trabalho, que era chamado Grupo de Trabalho do Artigo 29, que, dentre outras iniciativas, né, de interpretação da diretiva e formalização de entendimentos, eles criaram, né, um teste multifatorial para investigar o legítimo interesse, que consiste justamente em 3 etapas, né? Na época, eu acho até que ele define em 4, né? O terceiro, ele abre mais um pouco do que esse que eu utilizei, para fazer perguntas e responder, e com a conclusão, avaliar se de fato haveria o legítimo interesse. No GDPR, né, não há uma obrigação de elaboração desse teste, mas ele traz as balizas para essas conclusões. E aí, né, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido elaborou no seu site, inclusive é um site bastante rico assim para pesquisa, o ICO, né, que tem tanto um formulário, você pode imprimir ele, gerar o arquivo do Word, e ele tem também dentro do site várias orientações de como preencher o formulário. Então, ele é basicamente composto de 3 etapas, né? O teste de propósito, né, que verifica a existência do legítimo interesse, identificando e avaliando se a contrariedade é à lei. O teste de necessidade, né, que verifica se ele de fato é necessário, se não haveria um meio menos invasivo para fazer isso. E o teste de equilíbrio, que vai avaliar justamente os direitos e liberdades fundamentais do indivíduo. E aí, né, a partir de todas essas perguntas, são objetivas, então é possível se chegar a uma conclusão não tão subjetiva, você consegue se afastar da questão para responder, e aí chega-se a resposta sobre se há ou não, né, o legítimo interesse. E aí, no caso do trabalho, né, o que é que eu fiz? Eu fiz as entrevistas, né, colhi as informações sobre como o tratamento é realizado, qual o caminho, até quais os sistemas são utilizados, e a partir desse cenário. E até, né, assim, um pouco sobre a pesquisa, eu entendi que não era interessante também abrir demais o leque de entidades investigadas, porque a situação concreta não podia ser muito aberta, porque se eu tivesse muitas coisas para serem avaliadas, não daria para dar uma resposta objetiva, né? Se houvesse muito, enfim, se o tratamento fosse feito de formas bem diferentes. Deixa eu aqui passar o slide. E aí o resultado da análise, né? Eu concluí que há legítimo interesse, né, para a proteção da vida, a integridade física das pessoas e garantia de segurança do patrimônio. Eu entendi que não há tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Através desse vídeo monitoramento, foi possível perceber que as instituições guardam um cuidado de que apenas ambientes de circulação, né,
tenham esse registro, então, apenas de uma maneira muito incidental, né? Você enfim, vê um paciente passando, mas você não tem acesso ao prontuário, você não tem acesso a um procedimento médico, não há uma consulta, né? Enfim, um corredor. Então, eu entendi que não há o tratamento das pessoas sensíveis nessa situação. Apenas, e até porque, né, o tratamento não é feito com essa finalidade, né? Quem está lá monitorando, quem está lá avaliando as imagens, não está com a intenção de avaliar os dados pessoais sensíveis. Ele ali está meramente avaliando se tem alguma circunstância voltada à segurança das pessoas e do patrimônio. Ele é necessário na medida que eu não consegui vislumbrar uma outra forma de que fosse atendida a finalidade de uma maneira menos intrusiva, né? Uma maneira que fosse menos, enfim, que trouxesse menos impacto nas pessoas. Não vislumbro outra solução para atender o objetivo. Os titulares de dados pessoais têm plena ciência, sim, eles, nos estabelecimentos há informação sobre o registro, né? Não há câmeras escondidas, não há nada escondido. Até sobre os dados pessoais sensíveis, é até interessante fazer um comentário, né? Nas entrevistas, um dos entrevistados mencionou que teve um médico que estava tendo algum problema com as visitas e ele queria que filmassem a entrada da UTI, né? E que daria também acesso à UTI. E a equipe que cuida do vídeo monitoramento isso foi até antes da LGPD, né? Pensando no direito de imagem, né? A privacidade das pessoas, eles entenderam que isso era indevido e de forma alguma permitiram que isso acontecesse, né? Então, mostra, né, uma preocupação que, de fato, os dados pessoais sensíveis não sejam tratados através do vídeo monitoramento. Também foi relatado que, né, num hospital público que tem vários pacientes numa mesma enfermaria e que acontecem pequenos furtos dentro da enfermaria. Mas isso não serviu para eles abrirem, né, o vídeo monitoramento para dentro das enfermarias, justamente pela compreensão de que, fazendo uma ponderação, né, não seria possível, enfim, tá disponibilizando a imagem nessa situação dentro do ambiente hospitalar propriamente dito, com dos pacientes. Então, os titulares de dados pessoais, eles, inclusive, tem muitas situações em que eles mesmos pedem acesso às imagens para averiguar determinada situação. Então, é uma coisa natural para as pessoas, né, que frequentam o ambiente. Não há uma percepção de que seria uma coisa prejudicial. E também, assim, considerando que são adotados, né, mecanismos de proteção, de sigilo, de resguardo, né, eu não avaliei que haveria um impacto muito grande nesse tratamento, desde que, obviamente, sejam adotadas salvaguardas. Eu vou até falar agora, mais à frente, que eu acredito que elas precisam, sim, ser aprimoradas em todos esses estabelecimentos que eu consultei, mas, enfim, de uma certa forma, elas também existem, né? Então, como sugestões de salvaguardas, que eu acredito que são importantes, né? E olhando muito pela experiência europeia, né? Do que eu consegui consultar de documentos, né? Tem algumas sugestões, né? Que seria a escolha de locais e ângulos, né? Isso tem que passar pela avaliação, né? Que para realmente só a gravação, estipular o tempo mínimo de gravação, utilização de chaves de acesso para acessar as informações do vídeo monitoramento, ocultação de imagens de terceiros, né, que passem, né, enfim, né, circulem na situação que está sendo investigada. Se não fazem parte, essas pessoas devem ser retiradas. Registro de incidentes relevantes, né? Isso, inclusive, é muito importante para justificar o uso do legítimo interesse, né? Você ter esse material arquivado ajuda, né, numa eventual fiscalização, para você demonstrar que, de fato, ele é importante para a instituição.
a adoção de caixa negra, né, que seria a possibilidade de apagar os dados, né, num eventual incidente, e a estrutura de 2 níveis, que inclusive eu achei bem interessante isso, né, que é quando que até é uma forma de opt-out, né, que é uma coisa que estava lá no formulário, que é você dar a opção para o titular de não manter o tratamento, né? E aí, no caso, como seria essa estrutura de 2 níveis? Antes de adentrar no ambiente, né, a pessoa tem que ter ciência do vídeo monitoramento, tem que estar lá já as balizas mínimas, e após ela entrar, ela tem acesso a um documento com mais informações. E aí eu entendo que é essencial que seja elaborada uma política de vídeo monitoramento, né, um documento formal que detalhe todo o processo. Também a elaboração do relatório de impacto, né, que é uma previsão legal, né, que é um documento que vai ser capaz de estratificar os riscos, né, do tratamento. Bom, é isso, né, enfim, achei muito interessante o tema de trabalho, eu acho que é uma área que a gente consegue ainda investigar bastante. E tem, enfim, uma aplicação prática muito grande, você investigar o legítimo interesse em diversas situações, né? Então, acho que essa utilização desse mecanismo do formulário é uma forma de conseguir, de fato, fazer uma avaliação mais consciente, né? E não arbitrária. E é isso. Muito obrigada por me escutarem. Fico agora à disposição de vocês. Bem, Marcelo, obrigado. Viu? Realmente melhorou muito o vídeo, perdão, o áudio depois que você desligou o vídeo. Acho que é uma questão da banda na internet. Obrigado, viu, pela apresentação. Parabéns aí pelos slides, ficaram muito bonitos, tá? Depois você puder compartilhar aqui para eu guardar de lembrança, tá? Os professores também, para eles guardarem de lembrança. Eu tenho uma pastinha assim no meu drive para cada evento desse da nossa vida, né? E antes de passar a palavra para os professores, só eu lembrava essa semana que há uma discussão aí interessantíssima, né, de quem pode ter acesso depois, no eventual, no falecimento do titular, acesso a esse drive, né, acesso a essa vida, esse inventário que a gente tem. É uma das grandes questões hoje, né, no caso das sucessões, e ter acesso a isso. Eu aqui já estou planejando, eu fiz aqui uma listinha de senhas, né, a gente, na verdade, tem que ter um baú com as senhas. Aquilo ali, se você não tiver essas senhas, ninguém acessa mais teus perfis, né, teus arquivos e tal. Isso é uma questão aí para depois, no próximo curso, a gente estimular outros alunos para pensarem sobre isso. Se o professor Elise me permitir, eu queria passar a palavra para a professora Mariana. Professora Mariana, por favor. Bem, bom dia, minha gente, o bom dia formal, oficial, né? Agora a gente estava numa conversa informal antes de começar a gravar, então bom dia a todos, bom dia, Marcela. Fico muito feliz de fazer parte dessa banca, a possibilidade aqui de tentar dar alguma contribuição para o trabalho que foi desenvolvido por Marcela a partir da orientação do professor Luciano. E esse é um tema, eu estudo direito digital já tem um tempo, eu confesso que proteção de dados pessoais nem é o meu tema preferido do direito digital, mas diante da chegada da LGPD, acabou se tornando uma demanda, e eu digo que involuntariamente eu comecei a estudar mais do que eu gostaria, e sou chamada a falar sobre esse negócio, então acabou que a LGPD e a proteção de dados, que vai além dela, né, esses dois elementos despertaram inquietações acadêmicas, então foi muito feliz esse momento de leitura do seu trabalho, de reflexões sobre alguns aspectos. Eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar com mais cuidado sobre a LGPD aplicada especificamente a essa vigilância privada ligada ao vídeo monitoramento, né, esse Big Brother da vida real que a gente vivencia, independente dos espaços físicos que frequentamos. Então, achei bacana refletir sobre esse recorte tão específico. Lhe parabenizo, Marcela, desde já pela qualidade do seu texto, pelo trabalho que você desenvolveu e por algo que muitas vezes é raro da gente encontrar em trabalhos acadêmicos, que é um trabalho que corresponde exatamente ao título, ao recorte pretendido. Uma das primeiras observações que a gente costuma fazer é o título é muito abrangente, não corresponde ao texto que foi escrito, e no seu caso eu entendo, pelo menos essa é a minha interpretação,
que você atendeu a esse recorte. Então, já começo lhe parabenizando nesse aspecto. Quando eu faço a arguição, primeiro eu menciono os aspectos elogiosos e depois os pontos de aperfeiçoamento. Acho que o seu tema é atual e oportuno, enfim, como eu disse, né, a LGPD é o tema do momento para quem estuda direito digital, quer seja o seu tema preferido ou não, se você estuda direito digital, as pessoas vão lhe chamar para falar, para pensar, para refletir sobre isso. Eu adorei o fato de você ter realizado entrevista. É muito raro que isso aconteça, porque no direito, às vezes, as pesquisas se limitam a ser revisões bibliográficas, né? Às vezes, até uma dificuldade de uma contribuição teórica, realmente. Então, você foi além, fez entrevista. Eu achei isso muito bacana. Gostei da referência a 1984. Eu adoro ler trabalho que faz outras abordagens para além da dogmática e da interpretação da legislação. O seu trabalho me fez lembrar de um filósofo oriental que trabalha com essa questão da supervigilância, da inserção do digital no nosso cotidiano, que é Byung-Chul Han. Eu acho que é muito interessante a abordagem dele, inclusive sobre supervigilância, porque ele é oriental, né? E os orientais têm uma outra forma de lidar com essa realidade da privacidade e da supervigilância. Ele é oriental, mora bastante tempo no Ocidente, vive na Europa, então ele consegue fazer esse comparativo. Os livros dele são fininhos, mas absolutamente densos nas ideias. E eu acho que numa perspectiva mais filosófica e de teoria, para a gente entender o comportamento humano dentro dessa sociedade digital, o que ele produz é muito bacana. Fica a dica, se você tiver interesse por aprofundar essa temática. Então, parabenizo você e seu orientador por esses aspectos. Gostei bastante, realmente. Gostei, inclusive, vou aproveitar para dizer aqui, antes de falar dos pontos de aperfeiçoamento, gostei também, inclusive, desse comparativo com a prática europeia sobre a aferição do legítimo interesse diante de situações concretas, né? Estudar a LGPD no Brasil ainda é um pouco delicado, pelo menos a minha interpretação, porque o que a gente tem é uma história institucional curtinha, de interpretação e aplicação ao redor do tema proteção de dados pessoais, e uma história institucional que se desenvolveu sem LGPD, né? A partir das outras normativas existentes e que, de alguma forma, tinham a possibilidade de serem direcionadas à questão dos dados. Uma vez que a LGPD adentrou o nosso ordenamento com efetiva vigência, essa realidade tende a se modificar. E a gente não tem um histórico de interpretação e aplicação da LGPD. E para qualquer pessoa que estuda direito, teoria do direito e hermenêutica, a gente sabe como faz diferença ter uma legislação com a vigência relativamente longa e com histórico de precedentes, né? Isso muda tudo, porque o texto normativo é ponto de partida. A construção da norma que virá em cima desse texto vai demorar. Então, quando a gente vê proteção de dados pessoais no Brasil, o que é que a gente tem muito hoje? Uma interpretação literal ou gramatical da legislação, não é isso que a gente possui. Esse comparativo com a perspectiva europeia, que a gente não sabe se realmente vai nos servir na prática, consideradas as diferenças entre Brasil e Europa, inclusive no que diz respeito à privacidade. Eu, pelo menos, vejo a forma do brasileiro lidar com a privacidade muito diferente da forma do europeu, assim como é diferente da forma do chinês lidar com a privacidade, né? Então, eu compreendo que alguns aspectos culturais nossos vão reverberar na interpretação e aplicação da LGPD, e a gente tem a peculiaridade de ter essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados recém-nascida, sem uma atuação normativa intensa, então talvez alguns esclarecimentos e complementações que ela poderia ter feito, né, nós não temos ainda, porque ela acabou de chegar, e, enfim, acaba que tudo se resume muito a uma interpretação literal, né, ou gramatical da legislação, que busca, às vezes, essa inspiração na Europa ou nos autores que já vinham trabalhando com proteção de dados pessoais antes mesmo da LGPD, a exemplo de Doneda. Então, achei bacana que você foi além da interpretação literal e tentou buscar uma inspiração para entender o legítimo interesse aqui a partir dessa perspectiva europeia. Eu lhe parabenizo também por isso. Eu entendo que para o que você pretendia fazer, que é uma monografia de especialização, que você, sem sombra de dúvidas, atingiu o seu objetivo, a sua demanda, e que o que você escreveu corresponde ao recorte pretendido. Então, todas as colocações que eu vou fazer são muito pensando assim, num futuro acadêmico, se você tiver interesse em fazer um mestrado, certo? Eu, particularmente, não vi um equívoco conceitual, então não estou aqui para corrigi-la nessa perspectiva, é pensando mesmo no aperfeiçoamento do que foi entregue e, quem sabe, numa pós-graduação vindoura e mais profunda.
Então, legítimo interesse. Você mencionou conceitos de outros autores. Eu acho que seria muito bacana que você estruturasse um conceito seu, do que você entende por legítimo interesse, que você fosse talvez mais autoral aí. Essas expressões plurissignificativas, elásticas, né, os conceitos indeterminados, chamam muito minha atenção. Acho que como alguém que deu aula de hermenêutica, não tinha como ser diferente. Sempre que eu vejo algo assim na legislação, me chama a atenção, porque eu sei também do histórico brasileiro de interpretação e aplicação dessas expressões, do histórico de argumentação, abre aspas, né, ao redor dessas expressões. Então, seria bacana você tentar conceituar de forma autoral o legítimo interesse. Entendo que vários estudos sobre interesse público poderiam ser interessantes para que você tente construir essa ideia do que é o legítimo interesse, isso porque também é uma expressão elástica, plurissignificativa, um conceito indeterminado, que tem um histórico secular de interpretação e aplicação e de má compreensão, né? Porque por mais que a gente diga assim, não, muito simples o que é legítimo interesse, talvez o histórico de expressões parecidas mostre que não é tão simples assim, né? Considerando especialmente a nossa prática de interpretação e aplicação dessas expressões. Sinto falta, e aí veja com seu orientador se faz sentido para você esse apontamento, né? Sentir falta de uma explicação de por que o recorte que você escolheu prático foi área da saúde no vídeo monitoramento. Considerando que existem vídeo monitoramentos em outros espaços até mais polêmicos, shoppings, lojas e etc., né, com abordagens sobre aspectos estruturantes de preconceito e tudo, porque esse recorte foi da área da saúde, eu até suponho, porque foi, né, porque tem uma correlação talvez com o trabalho que você desenvolve. Eu acho que é bacana quando você traz para o leitor essas explicações, porque eu, pelo menos, é um recorte tão específico que eu fiquei, né, por quê? Porque ela escolheu. Porque você escolheu também aquelas unidades específicas para entrevista dos profissionais. Foi porque o acesso era mais fácil, foi uma escolha aleatória, foi porque eram unidades hospitalares que tinham um sistema de vídeo monitoramento mais tecnológico e, não sei, de última geração. Então, o que é que levou você a escolher aquelas unidades hospitalares específicas também? Talvez desenvolver de forma mais detalhada os conceitos de privacidade e de consentimento. Não é que você não mencionou as expressões, elas vão aparecer, mas quando você trata delas, muitas vezes é com conceito legal, da legislação mesmo, né? E tem toda uma discussão sobre o que danado é privacidade e sobre a própria ideia do consentimento. Eu faria também, talvez na parte introdutória, uma explicação sobre segurança pública e defesa nacional, aqueles incisos que são expressamente retirados da LGPD, pela própria LGPD, né? Faria uma explicação entre eles e a segurança privada, que envolve o vídeo monitoramento, principalmente considerando o leitor que não tem muito contato com o tema. Porque quando a gente pensa em câmera na segurança pública, se abre um negócio gigantesco, assim, é aberto, né, um espaço gigantesco de crítica por conta dos vieses, por conta do preconceito, reconhecimento facial, né, então tem toda uma abordagem, assim, muito reticente para o uso de câmeras na segurança pública. E você está falando do uso de câmeras na segurança privada, né, então acho que seria bacana esse comparativo de dizer que existe projeto de lei sobre LGPD para as situações de crime de violência. Sei lá se isso pode, de alguma forma, reverberar, porque, por mais que a gente diferencie, né, a segurança privada é do patrimônio da empresa, a pública é aquela outra macro, mas em alguns pontos a gente sabe que tem zona de interseção, né, principalmente quando eles vão apurar ilícitos. E aí eu acho que é bacana tanto diferenciar como mencionar possíveis pontos de interseção. Fiquei pensando também sobre a questão dessas câmeras, né, nas empresas privadas como um todo, mas especialmente na perspectiva dos hospitais públicos, já que houve, né, essa abordagem por sua pessoa. Porque muitas vezes essas câmeras e as empresas de vigilância correspondem à terceirização, né? Não são servidores públicos fazendo aquilo, são outros contratos, é uma outra empresa, é um outro grupo laboral que chega ali para adentrar aquele espaço. Então, eu acho que talvez numa pesquisa futura, trabalhar essa ideia de terceirização da vigilância, aplicação da LGPD, a distribuição das responsabilidades, porque quando eu penso no UOL, por exemplo, né, fazendo esse recorte agora específico, quando eu penso no UOL e na LGPD,
Eu digo, valha-me Deus, porque o UOL é da UFRN, que é a autarquia, mas ele é gerido por uma empresa pública federal, que é outro universo de LGPD, e ali dentro tem terceirização, que é a empresa privada, que já é um outro negócio. Então, é como se fosse um Frankenstein no tema da proteção de dados, né? Em vários temas. No direito administrativo, por exemplo, é um Frankenstein, né? Como ele vai se aplicar às diferentes relações do UOL, mas na LGPD também. Então, eu acho que numa pesquisa futura, principalmente pensando em responsabilidades, sabe? Tentar fazer essa coxa de retalhos poderia ser bacana. Reforçar também a LGPD para além do consentimento, porque você vai muito ressaltar o legítimo interesse que não precisa de consentimento, né? Então, é bacana, realmente. Mas a adequação à LGPD vai muito além do consentimento. Então, não envolver consentimento não significa que não precisa de consentimento, tá massa, pula, vamos para outro tema. Não, existem vários aspectos ligados à LGPD. Você fala das salvaguardas, né? Mas eu acho que seria importante, talvez, reforçar isso de uma outra maneira. No imaginário coletivo, no senso comum, parece que a LGPD é só consentimento. Então, por mais que você tenha falado de forma espalhadinha, digamos assim, sobre salvaguardas, eu acho que é bacana reforçar isso, né? Tipo, tudo bem, na perspectiva da Câmara, dessa vigilância privada, o consentimento eu interpreto que não é necessário, o consentimento prévio, porque ali há legítimo interesse e você argumenta a partir das diretrizes europeias, mas essas empresas que lidam com esse tema vão precisar se adequar à LGPD em outras perspectivas, né? Porque existem outros aspectos a serem considerados. E, por fim, que eu falei muito já, eu entendo que eu senti falta da menção à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Qual a parte que cabe a ela nesse latifúndio de aferir a arguição de legítimo interesse? Como é que fica a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nessa arguição do legítimo interesse como fundamento para o tratamento de dados sem consentimento prévio, né? Não só no sentido de fiscalizar situações já ocorridas, como também talvez de uma normatização, de uma determinação de diretrizes. É isso. Eu falei bastante, mas porque eu acho que é um tema inquietante mesmo, esse da proteção de dados. Eu me pergunto demais sobre essa questão da proteção de dados na nossa realidade, na realidade brasileira, latino-americana, com as nossas vivências e especificidades, né? E acho que especialmente com esse recorte de localidade e cultural, com os aspectos culturais nossos, acho que tem muita coisa interessante também para desenvolver o tema. Parabéns, Marcela, pela sua pesquisa, assim, eu gostei bastante da leitura, como você pôde ver, fiquei com várias inquietações, e eu acho que isso normalmente é resultado de trabalhos bem feitos, né? Quando a gente lê um trabalho e não tem vontade de falar nada, pelo menos no meu caso, é quando aquela pesquisa eu não achei tão bacana. Às vezes eu leio e digo, vixe, mas eu não sei nem o que eu vou falar, porque foi um negócio tão assim. E não, sua pesquisa foi inquietante, massa, me trouxe várias inquietações, inclusive práticas, sobre adequação à LGPD na perspectiva desse tema. Então, parabéns para você, para o seu orientador, e eu termino aqui a minha arguição. Obrigado, professora Mariana. Eu passo a palavra à Marcela para responder as provocações da professora, as perguntas e fazer os comentários, lembrando sempre, Marcela, que respostas mais curtas para a gente otimizar a sua defesa, tá certo? Bom, Mariana, muito obrigada, né? Para mim é muito gratificante, um lisonjeio, né? Ouvir você elogiando o meu trabalho, né? Eu sei da sua atuação, né, nessa área. E concordo com suas sugestões, né, de pontos de aprimoramento, já anotei tudo aqui, realmente. Deixa eu ver aqui. Em relação ao recorte, né, eu fiquei com certo receio de falar propriamente da minha atuação, né, em uma das instituições que eu consultei. Então, o que eu tentei dizer foi que seriam para ver esse paralelo com os dados pessoais sensíveis, né? Que seria uma investigação se haveria ou não esse acesso, a provocação dessa reflexão, mas talvez eu pudesse ter ido uma explicação mais específica, né, em relação a isso. Enfim, eu concordo em aprimorar isso, né? Gostei bastante quando você falou falar sobre segurança pública, foi uma coisa que eu pensei sim, mas e conheço o PL, né? Inclusive participei já de uma palestra com uma das envolvidas na redação do PL, e ele é bem interessante, né? Isso já é outro mundo para se pensar.
E eu achei que eu iria abrir demais, né, para esse momento, né? Mas quem sabe num eventual mestrado, sim, acredito que seria bem interessante abrir o leque, né, de investigação. Então é isso. Também gostei da ideia de falar um pouco do papel da Autoridade de Proteção de Dados. Realmente eu só mencionei, eu não falei o que ela pode investigar, e realmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode até ir contra as ideias que vêm do direito europeu, então é importante que pelo menos isso seja registrado no trabalho, eu concordo também. E é isso, muito, muito obrigada. Está tudo anotado. Talvez, Marcelo, vale a pena um comentário sobre a questão da construção do conceito de legítimo interesse de sua parte. Assim, eu acho que essa é uma estrutura teórica importante na sua defesa. Talvez valha a pena um comentário. Sim, então, também é interessante sobre interesse público, né? É um conceito aberto, tal qual o interesse legítimo, e até hoje tem tanta discussão, né? Até onde vai o interesse público. Então, eu acredito que eu evoluir nesse conceito seria realmente importante no meu trabalho. Minha percepção, né, de interesse legítimo é muito voltado a empresa, né, o controlador, conseguir justificar que aquilo é uma atividade inerente à sua prática, né, que ele não vai estar fugindo da sua finalidade social, talvez até atrelado às finalidades constantes lá no Estatuto Social de uma empresa, por exemplo. Então, o interesse legítimo tem que estar pautado nisso, não poderia ser uma coisa estranha ou que tem interesses escusos por trás, né? Então, talvez seja até interessante, se for possível ainda, né? Eu acrescentar alguma argumentação nesse sentido. Eu acho que seria importante para o meu trabalho, sim. Muito bem. Talvez seja importante mesmo, porque o que a professora Mariana está comentando é evitar apenas para fulano, para cicrano, para beltrano, e na verdade essa revisão biográfica é uma mera exposição de textos que você pega, né? E não faz um construto. Na verdade, o que a professora Mariana pede é que você imagine um construto teórico em torno do legítimo interesse. Mas é isso aí. Obrigado. Professor Elias, por favor. Bem, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, colegas. Marcela, eu vou dizer para você que eu fiquei muito contente vendo o seu trabalho, quando eu li o seu trabalho. Eu fiquei realmente satisfeito. Eu aprendi com ele. Está realmente um trabalho muito interessante. E, lógico, o mérito é seu, mas lendo o texto, eu vi aqui o DNA do seu orientador. Então, quando você partiu para fazer entrevista, utilizar instrumento de análise, eu vi o DNA do seu orientador aqui. Então, se me desse um grupo de professores, não me dissessem quem orientou, e eu fosse ler o texto, eu iria dizer, professor Luciano, com certeza foi ele. Meus parabéns, tá? O trabalho, a qualidade do texto é boa, a qualidade da pesquisa é boa, a qualidade do resumo e do abstract, que não é comum, é boa, certo? Então, geralmente a gente vê um abstract traduzido pelo Google, não é o caso. Muito boa. Eu me senti muito cringe, né, como para usar a expressão da moda, quando eu vi uma citação de Instagram, né? Então, aí eu levantei a orelha, gente, uma citação de Instagram nesse trabalho. Aí, quando eu fui ver, era de uma pessoa que era relevante nesse contexto, né? De uma integrante da NPD. Então, mas eu me senti velho quando eu vi essa citação, mas ela está mais do que justificada, não tem nenhum problema com ela, tá certo? Eu gostei muito os 2 pontos altos realmente do seu trabalho, além da qualidade do texto, foi o fato de você fazer a pesquisa empírica, ou seja, utilizando uma entrevista, e de você utilizar um instrumento que nós não temos similares, né, a LIA, 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 como queira, para fazer a análise
dos casos que você estudou. Então, assim, na verdade, o que eu tenho aqui não são nem críticas, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, para entender o que você acha sobre isso. E o meu cachorro ficou louco, acho que vocês estão ouvindo. Ele ficou louco, então começaram... Só um segundo, deixa eu fechar a porta aqui. Pronto. Então, acho que os cachorros também gostaram muito do trabalho. Então, o que eu tenho aqui são algumas questões que, para ouvi-la sobre isso, certo? Não são para você incluir no seu trabalho, se você achar que deve incluir, aí você vai fazer essa discussão com o seu orientador. A primeira que você até trouxe, né, é a ideia de ser inviável fazer o opt-out, especialmente na porta de um hospital. Vamos considerar que é um espaço bem peculiar para você entrar, ler um aviso em uma porta falando sobre tratamento de imagens e dizer, não, eu não vou entrar aqui, eu estou optando não entrar aqui, né? Muito provavelmente porque se você está lá, o motivo se sobrepõe a qualquer noção que você tenha de preservação da sua própria imagem. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do opt-out, especialmente em se tratando de um hospital. Um outro ponto que eu queria ouvi-la também é qual é que você acha que é o papel da NPD na elaboração de instrumentos similares a esse LIA que você trouxe, né? Como é que você avalia a importância desse tipo de instrumento dentro da aferição para que você verifique se existe realmente o legítimo interesse, né? Até se ele puder, por exemplo, fazer parte do fluxo do relatório de impacto, por exemplo, né? Como é que você avalia o papel da ANPD na elaboração de instrumentos similares? E, por fim, como é que... Eu vi que você disse que as imagens aqui, nesse caso, não são dados pessoais sensíveis. Você consideraria sensíveis somente se elas incluíssem detalhes dos procedimentos médicos que estariam acontecendo, né? Só que, recentemente, a Via 4, a gestora do metrô de São Paulo, foi condenada a não realizar tratamento de imagens com a finalidade de extrair características biométricas para mensurar a interação dos usuários do metrô de São Paulo com anúncios que são colocados lá no metrô. E aí, a lei é muito clara ao estabelecer que a sensibilidade é um atributo do dado, e não do tratamento que é dado a esse dado, né, que é feito com esse dado. Então, a rigor, as câmeras de vigilância coletam dados biométricos, de biometria facial, por exemplo. Como é que você vê, sob essa perspectiva, a coleta do tratamento de biometria facial por meio de câmeras de vigilância, sem que haja o tratamento com essa finalidade, né? A finalidade é muito clara, é distinta, mas a lei não atribui a característica de sensível ao tratamento, nem ao conjunto de dado mais tratamento, ela atribui ao dado. Então, a rigor, se a gente fosse levar ao pé da letra, uma câmera de vigilância seria um dado biométrico. E aí eu queria ouvi-la também sobre esse ponto. No mais, eu realmente gostei bastante do seu texto. Parabéns. Agradeço ao professor Elias. Ótimos comentários, Marcelo. Você tem a palavra. Obrigada também, Elias. Enfim, também me sinto muito lisonjeada, né, em receber elogios de você. Também sei da sua atuação em investigação, né, em direito digital como um todo. Gostei bastante das questões, né? São pontos interessantes para ser comentados. Vamos lá, em relação ao opt-out, né? De fato, essa é uma via que tem sido muito utilizada no legítimo interesse, fala-se muito dele nas relações de marketing, né? Que é
quando você recebe e-mail de marketing, você utiliza o opt-out justamente para parar de receber e aí não vai frustrar as expectativas do titular de dados dessa forma. E no vídeo monitoramento, apesar de ter essa técnica de 2 fatores, né, que teria antes da entrada essa informação, isso, na verdade, concordo com você, no sentido de que é um paliativo que não resolve, né? Mas, da mesma forma, por exemplo, se a gente fosse para uma via de pedir o consentimento antes da entrada, isso também não seria viável, né? Porque, enfim, primeiro que não teria perna, né, para a equipe conseguir, de fato, pegar o consentimento da forma adequada, né? Como talvez muitas vezes isso é uma coisa também muito importante da gente refletir no país. Uma coisa que eu tenho lido bastante é sobre pesquisa clínica, por exemplo. Então, um consentimento de um vulnerável, até que ponto ele realmente é válido, né? Então, numa situação de você tá lá, é vulnerável, você quer o tratamento de saúde, seja o consentimento, seja o opt-out, até que ponto, de fato, isso tem validade, né? Mas olhando para os benefícios, entre os benefícios e os problemas do tratamento, né? E até de não haver, pelo menos na minha pesquisa, não vi os titulares não questionam esse tratamento, não tem uma preocupação com isso. Então, eu acho que é importante você ter esse instrumento de opt-out, mas ele não vai ser o ponto-chave de fato, impedir ou não a utilização do legítimo interesse. Sobre o papel da NPD, inclusive ela está andando em passos lentos até, mas o que tem saído da NPD eu acho que tem sido bem interessante, né? O que saiu agora sobre a interpretação dos conceitos, né, de controlador, operador, eu pela minha leitura, que também não foi muito aprofundada, mas enfim, ele está bem próximo do que o GDPR pensa, né? A questão do operador é uma reflexão que a gente teve internamente sobre os empregados e se caberia ou não o empregado ser operador, e a NPD esclareceu isso, então, e como o GDPR pensava. Então, eu penso que a NPD, né, são estudiosos que têm um olhar muito no GDPR também. Então, eu tenho uma expectativa de que eles sigam esse mesmo caminho. E acredito, sim, que seria muito interessante que eles disponibilizassem um formulário. O que eu vejo na prática é que as instituições estão tendo muita dificuldade de mapear os dados, de entender os conceitos. Então, o papel da NPD é fundamental, né, nessas diretrizes, e acho que sim, que também seria viável como um caminho para chegar ao relatório, né? Ele ser um instrumento para trazer as conclusões do relatório, concordo nisso. Sobre a questão dos dados sensíveis, né? Isso é uma questão muito delicada de se pensar, né? Eu parei para pensar bastante sobre isso. E, enfim, o que é que eu penso? Por exemplo, se você for pensar muito ao pé da letra, né? Se você sai com a camisa de um partido político, por exemplo, e essa imagem é registrada, também é um dado pessoal sensível, né? Mas quando você tem acesso a essa informação, na forma que é feita, por exemplo, lá, essa informação dessa camisa não é utilizada para nenhum fim. Então, eu fui por essa lógica realmente, de que se você for ao pé da letra, qualquer filmagem, você vai ter acesso a um dado pessoal sensível, seja de saúde ou seja outros. Então, na verdade, se você for pensar o vídeo monitoramento, acabaria, né? Não seria possível com a justificativa de legítimo interesse. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem que você pensar mesmo o dado como informação, né? Que depende de um tratamento. Tudo bem que você for para a interpretação literal, não seria isso, mas eu acho que não faz sentido a gente limitar dessa forma. E a questão lá da Via 4, né, do metrô de São Paulo, eu acho que foi justamente o problema foi do tratamento que foi feito, né? Que ele realmente estava buscando analisar os dados biométricos, e não é o que é feito, né, nessas circunstâncias do trabalho. Então, eu acho que se afasta nessa medida, né? Que eu concordo que não pode ser feito dessa forma lá, enfim, eu concordo com o julgamento, né? Mas olhando para o trabalho, para a finalidade do tratamento, eu acredito que sim, não haveria o tratamento de um dado pessoal sensível.
Deixa eu fazer aqui uma réplica para provocá-la um pouco mais. Então, você acredita que poderíamos ter uma melhoria da LGPD ou da interpretação que é feita pelos tribunais da LGPD para que a natureza sensível não seja exclusivamente do dado, mas do conjunto dado mais tratamento? Sim, acredito que a NPD tem um papel importante nisso, né? Que eles vão trazer diretrizes de interpretação, eles têm que trazer, na verdade, porque tem muitas discussões acontecendo, e isso é só uma delas, né? Essa é só uma delas. E para mim faz muito sentido se eles forem por esse caminho. Assim, eu acho que vai ser importante eles adotarem essa posição, até para que as coisas continuem a acontecer, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não visa unicamente, né, proteger os dados. Isso foi uma coisa que eu coloquei no trabalho. Ela também é uma forma de regulamentar as atividades que acontecem hoje, né? E a gente sabe que hoje toda a questão dos valores dos dados, não só os dados pessoais, né? O quanto isso é falado hoje em dia. Então, a LGPD também regulamenta isso. Então, também não pode ser um instrumento para inviabilizar que isso ocorra. A gente está num contexto que não tem como parar, né? Enfim, é isso. Perfeito, obrigado. Bem, obrigado, professor Elias. Marcela, como orientador, eu não costumo desafiar, porque esse desafio foi feito ao longo dos nossos encontros, né, que foram todos virtuais, mas nem por isso foram menos interessantes. Eu acho que os comentários dos professores, as sugestões, que na verdade estão todos anotados e vamos considerar alguns ajustes, mas enriqueceram e mostraram, além de tudo, o seu esforço, sabe, Marcelo, que eu posso testemunhar. Então, assim, como orientador, é mais um testemunho do esforço, do momento difícil, claro que todos nós estamos passando, e particularmente do seu pela prorrogação do tempo do curso, pelas dificuldades, e assim, claro que isso a gente não pode passar, não tem como passar para os colegas da banca, mas o extraordinário avanço do tema em tão pouco tempo, assim, em termos de elaboração do trabalho, acho que isso foi muito legal. O professor Elias notou que ele sabe que eu não oriento trabalho sem pesquisa empírica, né? Ele sabe que eu não aceito, eu não abraço causas assim bibliográficas mais, mas não por outra razão. Alguns colegas fazem isso e fazem muito bem, mas aqui eu estou entrincheirado numa missão de melhorar a pesquisa empírica no direito. É algo que metodologicamente eu abracei. E aí eu lembro, né, Marcela, quando a gente começou a discutir sobre entrevista, e você preocupada com o tempo, e fazendo os recortes, mas eu acho que o resultado ficou muito bom, tá? Então, assim, só para... Eu vi aqui o quadro da página 25, acho que a gente tem que só colocar ali, quadro 1, tá? A gente tem que numerar todos os quadros de um trabalho, mesmo só seja um, tem que ser quadro 1. E o quadro mostra, assim, que parece pouco a população entrevistada, a amostra da entrevista. Mas para o tempo que você teve, traz uma transformação como pesquisadora. Eu vejo você bem madura hoje para defender seu trabalho. Eu acho que boa parte dessa maturidade está no fato que você conversou com pessoas que trabalham nessa atividade de monitoramento, você colheu a impressão dessas pessoas, e isso vai te dar, como pesquisadora, uma condição de fala assim, muito mais tranquila, muito mais segura, muito mais madura, e isso que a pesquisa empírica oferece, sabe? Assim, é uma transformação do estudante pesquisador que a gente aposta, que a gente acredita. Em relação aos comentários dos professores, eu queria destacar que talvez você pudesse acrescentar, para uma redação final de depósito, o método comparado, que a professora Mariana destacou, e a gente acabou não colocando isso como dentro da metodologia, né? Sim, o método comparado que você trabalha, Brasil e Europa, eu acho que é algo importante que você pode colocar lá na metodologia, inclusive no próprio resumo, fica bem também. No caso do seu lugar como pesquisadora e por que o setor de saúde, né? Isso foi uma questão que a gente discutiu. Eu acho que a gente discutiu isso já na disciplina lá do ano passado, em que a gente falava dos projetos, mas o que a professora Mariana foi bem precisa, de que às vezes não pode se esconder muito também, porque quando a gente se esconde muito, fica o porquê. Mas por que era de saúde? Por que não na educação? Por que não no transporte? Por que não no shopping, no comércio?
E aí, nessa hora, assim, o interesse tem que estar vinculado, de alguma maneira, ao teu lugar profissional, porque senão há uma questão ética, tá certo? De pesquisa por trás disso. É muito importante que a gente revele um pouco desse interesse a partir do nosso próprio lugar de profissional. Por quê? Por conta do viés. Muito importante que a gente saiba contextualizar o nosso lugar como pesquisador para que nosso trabalho não seja taxado de enviesado, de tendencioso, que é uma possibilidade sempre, né? Quando um advogado fala da advocacia, quando alguém fala para a empresa que trabalha, da área que trabalha, quando um juiz fala do judiciário, é preciso que se coloque muito claramente esse lugar e se diga qual é o esforço de distanciamento que você tem desse lugar. E por isso que a gente optou, Marcela, para não ficar só dentro da EBSER, não ficar só dentro do hospital público. E isso foi muito importante também aí, e te ajudará a esse teu posicionamento de pesquisador. O professor Elis mencionou da citação do Instagram, a gente teve algumas dificuldades realmente de normalização do texto. Né? Isso não é metodologia, isso é normalização do texto. A gente teve algumas dificuldades por conta disso, que são fontes que a gente nem está acostumado a fazer. Em algum momento eu disse, olha, procura aí, ver se tem alguma coisa na ABNT, se tem alguma universidade que padronizou isso para a gente... Porque realmente são fontes importantes. Hoje a comunicação, especialmente na pandemia, é uma comunicação muito de rede social. E eu acho que o professor Elis foi em cima, né, dessa novidade do trabalho, mas que tem muito a ver também com o tema. Então, Marcelo, eu queria dar esse testemunho de como eu abracei seu trabalho, como você abraçou a minha forma de trabalhar e como isso em pouco tempo construiu o resultado que a gente está hoje aqui a avaliar. Então, minha parte é agradecer a honra, a oportunidade de ter sido seu orientador, a honra e a oportunidade de ter participado desse programa, né, de todas as dificuldades que o professor Elis, como coordenador do programa, tem relatado, mas o evento de hoje, né, Elias, é um bálsamo para a gente, né, de que valeu a pena, realmente. Eu acho que nem tudo são flores, mas valeu a pena quando a gente vê um trabalho tão bonito, e um trabalho que eu acho que, adaptado para um artigo, tem toda a condição de publicação. Eu noto as revistas científicas hoje, elas prestigiam pesquisas inéditas, especialmente de base empírica. Elas gostam muito disso, porque é um fator de qualificação da publicação. Hoje cedo, ainda bem cedo, eu estava concluindo a revisão de um artigo para uma revista, que eu sugeria, infelizmente, a não publicação, porque na realidade era uma revisão bibliográfica, sem nenhuma novidade, de um tema até que nem é atual, e as pessoas no direito, né, professora Mariana, ainda acreditam que isso é produzir ciência. Isso não é produzir ciência. A ciência tem que ser como um trabalho que a gente está examinando hoje, um trabalho atual, um tema desafiador, uma dificuldade de pesquisa, buscar diálogo com atores sociais que nos ofereçam um panorama cognitivo melhor. Mas a gente ainda está numa fase de que nós não podemos inovar no direito, a coisa é fazer revisão bibliográfica assim, mais básica. E aí, quando a professora Marina disse assim, Marcela, faltou você falar. Eu lembro que lá nas disciplinas da graduação, quando eu, às vezes, até desafio os alunos, eles dizem, mas tem professor aqui que diz que a gente não pode inventar nada enquanto a gente não tiver um doutorado. E não é assim, né? Eu acho que a gente tem que saber que há níveis de pesquisas diferentes, ok, mas o pesquisador é um só, é aquele que inova, é aquele que arrisca, é aquele que ousa, desde que ele esteja ancorado, ombreado por referenciais, ele tem não só o direito, mas como a professora Mariana disse, o dever de se revelar, de ousar, de construir conceitos, evidentemente com respeito às opiniões diferentes, ancorado, como disse, em revisões bibliográficas adequadas. Mas aí, essa coisa de para fulano, para ciclano, para Beltrano, e termina o trabalho, realmente é algo que me incomoda, e é por isso que eu devo dizer que a Marcela se esforçou muito para fugir, não somente dessa cilada, mas especialmente avançar na metodologia de pesquisa
empírica, com instrumento de entrevistas, e isso me deixou muito, muito contente. Então era isso, Marcela. Não sei se você quer fazer um comentário final e depois eu dou a palavra final aos colegas antes da gente encerrar essa parte pública da defesa. Eu quero só, assim, registrar, né, que para mim o professor Luciano foi realmente fundamental na pesquisa, realmente tem o dedo dele ali. Nossa primeira reunião eu estava com a cabeça para um caminho, era parecido, mas não era esse, e ele me colocou nesse caminho. Eu saí da reunião com a cabeça borbulhando de como ia ser feito isso, né? Preocupada com o tempo, sim, mas muito empenhada, na verdade, de também não decepcioná-lo, né? Que eu procurei, enfim, e é uma pessoa que eu respeito bastante, então também foi uma preocupação de que não desenvolver um trabalho aquém, né? Então, isso me estimulou a me dedicar. Eu estou vivendo um momento de vida realmente bem complicado, de transição profissional, de uma filhinha pequena, mas fico feliz, assim, vocês terem gostado, né? Realmente eu me dediquei e eu também fiquei satisfeita com o trabalho. Eu vejo pontos de melhoria também, como vocês, eu vejo ideias que poderiam ser pensadas. Uma coisa que eu pensei era de propor essa política também, né? Uma política de monitoramento, mas, enfim, não tinha tempo. Mas é isso, eu fico muito lisonjeada em ter ouvido palavras boas de todos vocês, né? Em elogios. Muito obrigada. Fico aguardando, então. Obrigado, Marcela. Professora Mariana. Oi, professor. É só para um comentário final, se quiser fazer, antes da gente encerrar a sessão pública e parar a gravação. Eu queria dizer que, assim, Marcela, de fato, você pode ficar orgulhosa do trabalho que você defendeu. As argumentações que você fez a partir das provocações que eu levantei, para mim, foram bem satisfatórias. Eu fiquei até aqui pensando, sei se, enfim, como eu falo muito, eu vou falar. Eu realmente acho que você deveria publicar, eu não sei para você o que é mais interessante, mas eu estou finalizando um livro do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o GEDAI. Ele vai ser publicado por uma editora chamada Estúdio Sala de Aula e vai ficar disponível na Amazon. Se você tiver interesse de adequar esse texto, que é um pouco mais extenso, né, do que o que cabe numa coletânea, para publicar, você conversa comigo, eu passo meu telefone para você, enfim, mas eu acho que realmente você não deveria deixar esse trabalho escondido no seu HD, né? Eu entendo que ele precisa, sim, ser publicado. Veja com seu orientador também se essa estratégia do capítulo do livro é interessante, ou se é melhor buscar uma revista com qualis. Mas é isso, para mim foi uma alegria participar da sua banca, vou sair olhando as câmeras de monitoramento de uma outra forma, né? Elias perguntando se é suficiente uma placa, né, no hospital. Quando eu li seu trabalho, eu fiquei pensando, nossa, ela menciona, né, a questão do aviso sobre a filmagem, mas normalmente sorria, você está sendo filmado, né? Tipo assim, o aviso é uma coisa, meu Deus do céu, não corresponde à profundidade do que significa ter sua imagem captada e os desdobramentos, né, inclusive negativos que podem vir daí. Mas é isso, o seu tema é massa, eu espero que você se dedique a pesquisas futuras ao redor dele, o aprofundando, porque espaço para isso tem, viu? E parabéns, professor Luciano, não sabia que suas pesquisas sempre envolviam abordagem empírica, eu sou entusiasta disso, fico inquieta com a limitação da revisão bibliográfica e a generalização dela, como a pesquisa do direito quase que corresponde a isso, então fico feliz de saber que há esse entusiasmo por pesquisa empírica e esse estímulo. É isso. Perfeito. Obrigado. Professor Elias. Bem, eu faço minhas também, né, as palavras de Mariana, recomendando também que esse trabalho seja publicado, que você veja com seu orientador qual é a melhor estratégia de publicação, se um capítulo de livro, se um periódico com qualis, né, já que estamos na pós-graduação e somos cobrados por isso, né, também. Então, eu sugiro que vocês deem que você dê uma verificada nisso, porque é um trabalho que merece ser publicado, é um trabalho que, trabalhando como revisor de periódicos, eu digo com convicção que não é um tipo de trabalho que eu recebo cotidianamente, né, a gente recebe ensaios cotidianamente, a gente não recebe nem revisões, porque revisão
tem uma metodologia específica de você, por exemplo, fazer uma revisão sistemática, né? Os trabalhos de direito nem isso são. A pessoa saiu catando referência daqui e dali e diz que fez um trabalho, né? Que fez um trabalho de revisão. Então, são ensaios. Então, seu trabalho está muito longe de um ensaio, você sabe que o direito é uma ciência social aplicada, que precisa servir para alguma coisa, isso ficou muito claro, e publique. E não importa onde que você vai escolher com o seu orientador, mas publique. Obrigado, professor Elias. Obrigado, Marcela. A gente vai encerrar agora a parte pública, tá bom? E eu vou pedir que você se desconecte, fica no WhatsApp e atenta, que assim que a gente concluir aqui a discussão, eu te chamo para entrar novamente na mesma sala, tá bom?